Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? Nós vamos dar continuidade ao estudo do texto O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, certo? Então vocês vão voltar às páginas 58, 59 e 60, reler o texto para que vocês recordem a mesma o mesmo texto que foi trabalhado semana passada. Então, releiam esse texto. Relendo o texto, aí vocês vão para as páginas 62 e 63 do livro Responder à Atividade, certo? Então, prestem atenção. E vocês irão responder as questões 5, 6, 7 e 8. 4 questões. Na questão 5, releia o trecho a seguir. Então, vocês vão reler um dos trechos do texto que está em destaque na página, certo? Para que vocês possam responder as questões A, B e C relacionadas ao texto. Qualquer dúvida, volta ao texto que está na página 58, nas páginas 58, 59 e 60, certo? Então, vamos lá. O trecho do texto diz o seguinte: chegou a gritar: Lúcia, Lu, onde você está? Sei que está aí, sua boba. Mas ficou sem resposta. Notou até que a própria voz tinha um som curioso. Não o som que é de esperar dentro de um armário, mas um som ao ar livre. Observou também que de repente estava sentindo frio. Depois viu uma luz. Então, prestem bem atenção em alguns trechos aqui, dessa parte do texto. Primeiro, vocês vão observar aqui, notou que a própria voz tinha um som curioso. Então, o que vocês vão observar aí nesse trecho? Qual, certo, dos sentidos? Quais são os sentidos humanos? Visão, paladar, audição, tato e olfato. Qual deles você usa para notar que a própria voz tem um som ou tinha um som curioso? Certo? Outra parte interessante, observou também que de repente estava sentindo frio. Mais uma vez, usa-se um dos sentidos humanos para perceber isso. E depois viu uma luz. Outro texto. Então, esses três trechos que eu citei, notou até que a própria voz tinha um som curioso. Observou também que de repente estava sentindo frio. E o terceiro, depois viu uma luz. Para que você sinta essas sensações aí, vocês vão utilizar 3 dos 5 sentidos humanos. E aqui está os 5: visão, paladar, audição, tato e olfato, certo? Então, 3 foram utilizados. Vocês vão marcar os 3 que foram utilizados. O que vocês utilizam para notar que o som notar que a própria voz tinha um som curioso. Observar também que de repente estava sentindo frio e depois viu uma luz. Marquem os 3, certo? Na letra A. E na letra B, vocês vão copiar. Por exemplo, se você marcou, só um exemplo, se você marcou visão, você vai colocar visão. Qual foi o trecho que foi utilizado a visão? Paladar, vai escrever na frente. Qual o trecho que você sente aquela sensação com o paladar, através do paladar? Audição, qual foi o trecho, certo? Não significa que tenha lá visão, quem vai definir são vocês, nem paladar. Isso é o que vocês irão fazer na letra B, que é copie do trecho acima a parte em que aparece cada sentido que você marcou, certo? Letra C. Qual é a intenção do narrador ao contar a história descrevendo as sensações de Edmundo, explorando os sentidos humanos? Explique, certo? Então, prestem bem atenção. O nosso texto diz o seguinte, que
Edmundo entrou no guarda-roupa, certo? E ele sentiu algumas sensações. Então, quando o narrador descreve as sensações sentidas por Edmundo, o que é que ele está tentando tocar no leitor da história? Está fazendo com que esse leitor se sinta como se ele fosse Edmundo e está sentindo as mesmas sensações? É isso que vocês vão colocar na letra C. Vocês acham isso ou se não. Vai ser de acordo com a compreensão de vocês. Questão 6. Está pedindo para que vocês releiam com os colegas, mas já sei que vocês estão fazendo individualmente e, portanto, vocês vão ler esse trecho aqui do texto. Sentia sob os pés a neve dura, e havia neve também nos ramos. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia vermelho e brilhante. Pairava uma calma enorme, como se ele fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Então aí foi o que Edmundo sentiu quando chegou à Terra Encantada, Nárnia, não é isso? Isso está lá no texto. Na letra A, vocês vão escrever isso se você encontrar, certo? As palavras desconhecidas, ou seja, aquelas palavras que vocês não conhecem, o significado vocês irão escrever aqui na letra A. Professor, eu conheço todas, então você vai colocar apenas a palavra não, ou seja, não tem nenhuma palavra que você não conheça nesse trecho aí do texto. Letra B. Nesse trecho, o narrador buscou descrever com detalhes o ambiente em que as personagens estavam. Em sua opinião, o que esse detalhamento traz à cena descrita? Certo? Então, prestem bem atenção para que vocês possam responder esta letra B da sexta questão. Quando ele diz, nesse trecho, o narrador buscou descrever com detalhe o ambiente em que as personagens estavam. Em sua opinião, o que esse detalhamento traz à cena descrita? Então, vocês vão observar se esse detalhamento era para que o leitor se sinta dentro daquela situação ou se é apenas para que o leitor conheça o que ele está descrevendo. Isso vocês vão fazer com as palavras de vocês de maneira simples, certo? Sétima questão. Primeiro, Edmundo diz que Nárnia é um mundo imaginário. Lá lembra disso aí, quando Lúcia disse que conheceu esse lugar, ele não acreditou. Ele disse que seria um mundo imaginário, mas depois muda de ideia. Ou seja, quando ele entra, ele muda de ideia, certo? Leia uma definição da palavra imaginário no dicionário. Então, no dicionário, imaginário significa, primeiro, é um adjetivo, certo? É uma qualidade ou uma característica, mas significa criado pela imaginação e que só nela tem existência, que não é real, fictício, certo? Então, esta foi a opinião de Edmundo quando Lúcia chegou falando da Terra Encantada. Ele imaginou que aquilo não existisse, só que aí vocês já acompanharam a história, perceberam que ele entrou no guarda-roupa e chegou a esse mundo que antes ele achava que era imaginário. Depois de ter entrado lá, qual foi a sensação de Edmundo? Certo? É isso que vocês vão observar agora. Letra A. O que faz Edmundo mudar de ideia sobre Nárnia ser um mundo imaginário? Aí vocês vão dizer, releiam a história que vocês vão perceber que ele entrou no guarda-roupa. E ao chegar em Nárnia, o que foi que ele percebeu? Certificou-se que realmente era um mundo imaginário que não existe ou passou a acreditar que era algo real, que realmente existia, a Terra Encantada, certo? Letra B. Copie o trecho que comprova que Edmundo mudou de ideia em relação ao mundo imaginário. Então, vocês vão retirar, certo? Do trecho a parte que comprova que ele acreditou que existia aquela Terra Encantada. Certo?
Oitava questão. Mais uma vez, vocês vão reler um trecho do texto. Vamos, entrem, vejam com os seus próprios olhos. Mas que pateta, disse Susana, metendo a cabeça lá dentro e afastando os casacos. É um guarda-roupa comum. Olhem, lá está o fundo. Olharam todos, depois de afastarem os casacos e viram Lúcia também, um guarda-roupa muito comum. Presta atenção, Pedro entrou e bateu com os dedos. Então, no primeiro momento, quem entrou no guarda-roupa foi Pedro, que entrou, bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. Boa brincadeira, Lúcia, disse ao sair. Então, quem foi que falou boa brincadeira? Pedro, certo? Você nos pregou uma boa peça. Quase acreditamos. Então, letra A. A expressão mas que pateta é formal ou informal? O que o uso dessa expressão demonstra sobre a relação de Susana e Lúcia? Então, o que vocês vão dizer aí, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Formal é as palavras que nós utilizamos obedecendo todas as regras gramaticais. Então, geralmente, nós utilizamos uma linguagem formal em uma reunião importante, certo? Por exemplo, na sala de aula, o professor ele tem muitas vezes utilizar uma linguagem formal, ou seja, tentar ser o mais correto possível, obedecendo às regras gramaticais, certo? Então, essa questão de ser formal e informal é isso. Entenderam? Agora, quando você usa uma linguagem informal, é aquela linguagem que você usa com seus colegas, com seus irmãos. O que é que vocês vão lembrar? Que Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana são irmãos. Então, qual linguagem eles podem utilizar no diálogo entre eles? A formal ou a informal? Eu acabei de explicar que formal é quando você obedece todas as regras gramaticais, certo? E é comum você utilizar a linguagem formal no trabalho, certo? No escritório, em palestras. Já a informal você pode utilizar na rua com seus amigos, em casa com os familiares. Então vocês vão dizer se a expressão mais que pateta é uma expressão formal ou informal. Lembrando que expressões informais nós utilizamos no dia a dia com as pessoas do nosso convívio, da nossa intimidade. E formal é o que você utiliza mais nos ambientes mais profissionais, certo? Letra B. Quem falou em pregar uma peça? O que essa expressão significa? Então, gente, vocês vão dizer se foi Pedro, Susana ou Edmundo que perguntou a Lúcia se ela estava querendo pregar uma peça neles. E pregar uma peça significa... Dêem uma pesquisadinha aí para ver o que significa pregar uma peça e respondam na letra B. Então, na letra B vocês vão dizer quem foi que falou, se foi Pedro, Edmundo ou Susana, e vão dizer o significado da expressão pregar uma peça, certo? Então, essas serão as atividades realizadas na aula de hoje. Espero que vocês realizem essas atividades com sucesso e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.